Eu gostaria de convidar as irmãs para abrirem a Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 5. Juízes, capítulo 5. Eu gostaria de dizer para vocês que eu vou começar no capítulo 4. E vamos começar a leitura no versículo 14. Juízes, capítulo 4, versículo 14. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti, Baraque, pois desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete e Ragoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu. Porquanto havia paz entre Jabim, rei de Razó, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém e te perguntar: há alguém aqui? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém. Nós temos diante de nós uma época em que os filhos de Israel tinham prevaricado novamente e estavam 20 anos debaixo do punho forte, do punho de ferro de Jabim, rei de Canaã. E sofrendo, e sofrendo, e sofrendo, até que chegou a hora de Deus agir. Eles clamaram a Deus, e Deus então levanta uma mulher, Débora. Débora era uma mulher especial. Deus faz muitas coisas através de mulheres, quando elas se colocam na posição de submissão a Deus. Débora era uma mulher inteligente, uma mulher culta, uma mulher preparada, mas ela era uma mulher, a Bíblia diz que ela era mulher de Lapidote. Não se sabe o que Lapidote fazia. Não se sabe qual era a profissão dele, mas nós sabemos que ele era o marido de Débora. E ela era profetisa, significa uma pessoa que tinha comunhão com Deus, e ela era juíza. Então se vê uma mulher que está pronta para governar. Ela está debaixo da autoridade de Deus, do seu marido, e ela pode então governar, porque ela foi preparada para isso. E quando chega então a hora de Deus dizer um basta para Jabim, ele então levanta essa mulher e diz para ela: vai procurar
a Baraque. Vai procurar Baraque. E Deus então fala através de Débora para Baraque, que era para ele subir à guerra, que Deus ia entregar todos os exércitos de Jabim, todo o exército de Jabim, nas mãos de Baraque, e eles seriam derrotados. O grande problema aqui era que os filhos de Israel tinham muito medo de Jabim, porque ele tinha um exército com 900 carros de ferro. Aqui mesmo no capítulo 4, no versículo 3, está escrito: clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, quando os filhos de Israel pensavam, vamos nos levantar contra o rei de Canaã, mas ele tem 900 carros de ferro. Ele tem 900 carros de ferro. Puxa vida, como nós sempre enxergamos gigantes, não é? Ou nós olhamos para o nosso Deus, ou não olhamos para gigantes. Nós estamos no Brasil no momento em que tem um gigante chamado crise, que cada dia para uns esse gigante se agiganta, né? Parece que nunca viveram na crise, parece que nunca enfrentaram crise. Eu fui entregar a contabilidade da casa de Maria e Marta, lá no contador, ele disse: dona Edmeia, como é que pode? A senhora já está com tudo pago? Eu disse: dia 20 de dezembro já está tudo pago, já está pago todos os encargos sociais, 13º salário de dezembro, tudo pronto aqui, porque eu vou viajar. Que maravilha! Como é que a senhora faz isso nessa espécie de crise? Que crise? Qual é a crise? Eu não sei se me vou se não tiver crise. Eu aprendi a viver na crise. A crise me leva para frente, porque aí eu sei que eu tenho que estar atenta. Eu sei que nessa crise tem muita gente desempregada, tem muita gente criando desemprego e está com dívidas. Mas nós precisamos olhar para um Deus que é muito maior do que qualquer crise. Olha que os filhos de Israel estavam com medo do grande gigante que eram os 900 carros do exército do rei de Canaã, de Jabim. E Deus então diz: vai, porque o general de Jabim era Sísera, ele era um homem forte, 900 carros de ferro. Quem podia com esse homem? Então Sísera era um homem seguro de si. Ele parava assim, 900 carros de ferro. Quem vai enfrentar? Ninguém podia com Sísera. E o povo a nação toda tinha medo daquele homem. E Deus agora diz assim, pela boca de Débora para Baraque: vai, porque eu vou entregar Sísera nas tuas mãos. Pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Ainda vai ser pior. Porque Sísera ainda vai se acabar nas mãos de uma mulher, o que era altamente humilhante. Meu. Um homem apanhar de um homem é uma coisa, apanhar de uma mulher é para morrer. É melhor morrer logo, até hoje, né? É feio. Dizem que tem muita mulher por aí batendo no marido, eles não têm coragem de fazer o B.O., por causa da vergonha. Mas eu sei que aqui não tem nada disso. Não é? Então a Bíblia diz que quando foi levantado, Sísera foi avisado que Israel estava indo para perto do rio, lá para o Monte Tabor. Aí Sísera se levantou com os 900 carros de ferro. Porque o problema não era apenas carros de ferro. Aí, versículo 13 diz assim: Sísera convocou, versículo 12, anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao Monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele,
a Harosete Ragoim para o ribeiro Quizon. Aí, você pode imaginar, aqui na beira do Jordão, 900 carros de ferro. Isso é que é bonito, é que eles eram de ferro. Nessa hora é melhor que eles fossem de palha. Aí, o que é que os filhos de Israel estão lá? Porque Deus mandou. Aí Deus entra na peleja, e quando Deus entra numa peleja, você fica assim de longe só para rir. Porque ele vai fazer. As batalhas de Deus são as mais engraçadas que tem. Porque quando o Eterno entra numa luta, ele faz uma festa. Ele bota um inimigo, dos inimigos seus, ele bota um para brigar com o outro. Enquanto você fica aqui, eles vêm contra você. De uma hora para outra, eles começam a brigar um com o outro. E aí você fica só olhando. Aqui ele botou os 900 carros de ferro. Sabe o que foi que Deus fez? Botou a chuva para chover na cabeceira do rio. As margens do rio ficaram inundadas. Para onde que os carros iam? Afundaram. Ele tinha, Císera, uma grande cavalaria. Você já viu cavalo correr na lama e com a lama indo até o joelho do cavalo? Então, aí a grande força de Císera tinha acabado. Os carros não iam porque eram de ferro. Os cavalos não corriam porque estavam todos na lama. Mas o exército de Israel não tinha carro de ferro, nem tinha cavalo. Era todo mundo na infantaria, sabia correr. Então levou a vantagem. E por causa disso, Israel, a pé, venceu todo o exército de Císera, matou todos os soldados. A Bíblia diz, no versículo 16, mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete e Ragoim. Todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Ou seja, viu que a vantagem deles foi a maior desvantagem? Bem, agora o general Císera, que era um homem de guerra, experiente, quando ele viu que não dava para ele, ele correu. Ele correu para salvar a vida dele. Enquanto ele estava correndo, ele resolveu ir para a casa de Éber. Porque Éber é um homem que ele era queneu. Ele era queneu. Deixa eu explicar para vocês um pouquinho sobre a história dos queneus. Lembra do sogro de Moisés? Ele era queneu. Então, durante todo o percurso de Moisés pelo deserto, tinha um cunhado dele, queneu, que o ajudou. Quando esse cunhado quis ir embora, ele disse para o cunhado dele, não fica conosco, porque tu conheces bem o deserto, tu sabes de todas as coisas dessa região, vai conosco para nos ajudar, e o bem que o Senhor fizer a nós, será contigo também. Ele resolveu ficar. Por isso ficou uma grande dívida de gratidão de Israel para com os queneus. Então agora tem esse queneu, que mora ali por perto, o nome dele é Éber. Só que esse Éber não tem um bom caráter. Porque ele sabe que Israel tem uma dívida de gratidão com ele, ele também pode ser amigo de Jabim. Então, ele é amigo de todo mundo. Ele é amigo de meu e amigo do meu inimigo. Ele está sempre em cima do muro e ele aceita favores de um e favores do outro. Quer dizer, está bem com todo mundo. Você conhece esse tipo de gente? Amigo do meu inimigo. Então, ele é o leva e traz. Esse Éber estava ali, usufruindo das benesses de Israel, mas ele também era amigo de Jabim, vendo que Jabim oprimia a Israel. Então, isso por 20 anos. A Bíblia diz que havia paz
entre Jabim, rei de Canaã, e a casa de Éber. Quando chega a hora da guerra, que já morreram todos os soldados de Jabim, e Sísera, que é o comandante, não é, que é o general, foge pela vida dele, vem Baraque perseguindo Sísera, mas Sísera chega primeiro, e como havia paz entre Jabim e Éber, esse homem vai, e quando ele está procurando como se esconder, vem Jael, que é a pessoa da qual nós queremos falar agora de tarde, Jael, esposa de Éber, e chega com aquela vozinha dela, mulher, só mulher para fazer isso. A Bíblia diz, porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Razor, e a casa de Éber queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe, entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Olhe, nunca esqueça que esta mulher chamou este homem para dentro da tenda dela. Não foi para a tenda do marido, foi para a tenda dela. Foi ela que chamou. E ele, depressa, foi para lá para se esconder, né? E ela o cobriu com um cobertor. Aí ele aproveitou a receptividade e disse para ela assim, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais, põe-te à porta da tenda. Há de ser que se vier alguém e te perguntar, há alguém aqui? Responde não. Pronto. Aí ele vai descansar. Pode ser que se ele tivesse se escondido na tenda de Éber, alguém pudesse pensar, tem um homem aí dentro, mas na casa da mulher, na tenda da mulher de Éber, ninguém ia procurar Sísera. Ele descansou. E ele, quando está lá dentro, ele pede a ela água, porque ele estava com sede. A primeira coisa que você vai notar é que ela não deu água, ela deu leite. Porque isso, inclusive, Débora vai repetir no canto de Débora. Quando você vê aí, no capítulo 5, no versículo 25, diz, a água pediu ele, leite lhe deu ela. A diferença é que é muito grande, meus irmãos. Lá, ainda no tempo que eu morei no Iraque, e acredito que ainda hoje, água significa boas-vindas. Quando você recebe uma pessoa em casa, você oferece água. Você chegava numa loja, se fosse uma loja mais chique, quando você chegava na porta, vinha alguém com um copo na mão e uma jarra de água e botava água no copo e lhe dava o copo. E você bebia a água. Se não bebesse todo, devolvia do jeito que está, eles botavam mais para a pessoa que chegava, porque não se jogava fora a água. Eu me lembro que naquela época, com o preço de 1 litro d'água, você comprava 5 de gasolina azul. Porque lá você perfura para encontrar água e encontra petróleo. Então, a água significa boas-vindas. Num lugar assim mais simples, tem um grande pote, assim, e tem tipo uma concha, que eles chamam de púcaro. E você chega e vai assim, e se serve de água e bota o resto lá dentro. Não é? E ninguém morre por causa disso. E bota lá. Então, água é algo que você oferece quando a pessoa chega. Porque água é precioso. Então, quando você oferece água, você está recebendo bem a pessoa. Você lembra de uma expressão de Jesus? Quando Jesus
olhou para Simão e disse para Simão: eu entrei na tua casa, tu não me deste um beijo, tu não me deste água. Entrei na tua casa, tu não me deste água, tu não me recebeste com carinho, tu não me deste as boas-vindas, tu me convidaste para vir para a tua casa, mas tu não me deste água. Porque dar água significa boa-vinda. Ela deu leite, mas água não deu. Então ela deixou bem claro: você não é bem-vindo. Mas ele estava muito cansado, mas assim mesmo ele olhou para ela. Ele era o general, ele era o poderoso, e ele diz para ela: olha, fica lá na porta. Eu acho isso terrível, terrível. Ele diz para ela: põe-te à porta da tenda. Ele está dentro da casa dela, procurando, precisando do favor dela, está dando ordem para ela ficar na porta. Põe-te à porta da tenda. E há de ser que se vier alguém te perguntar, que alguém responde não, quer dizer, vai ficar na porta da tenda e vai mentir para me proteger, porque eu quero. Enquanto eu durmo, você fica lá de vigia. Você sabe que até hoje tem muita gente assim. Você tem que mentir para protegê-lo, né? Para proteger o nome dele, você mente, vai preso, você não faz delação premiada, você faz qualquer coisa, mas você fica aí por quê? Para proteger o malandro. E ela disse: não, aqui acabou o show de Císera. Ela pegou, foi. A Bíblia diz que ela pegou uma estaca da tenda. Olhe bem. Versículo 21, então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda. Veja bem que a estaca era da tenda. E lançou mão de um martelo. E foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e ali morreu. A mulher, eu não sei quantas estacas tinha a tenda de Jael. Normalmente se fazia uma tenda assim, botava uma estaca, 2, 3 e cobria. Então ficava aquela tenda triangular, mas também tinha tenda de 4 estacas, não é? Ela não procurou uma estaca qualquer, ela não foi lá fora pegar uma estaca, ela pegou uma estaca da tenda. A estaca não estava lá solta, ela tirou, ela deformou a tenda dela, porque a estaca já tinha uma ponta bem trabalhada para entrar na terra. Pegou o martelo, mas ela foi lá com vontade. Ela foi com vontade. Ela mirou o cabeção do general. E eu não sei como teve coragem. Mas ela foi na cabeça. Aquele não se levanta. Enfiou na fronte. Aqui, assim, pá. Mas ela enfiou com tanta força que entrou no chão. E pá, no martelo, pá, pá, pá. A mulher bateu, a mulher buscou toda a força dela, trabalhou até fincar. Ele morreu espetado. E morreu. Aí, quando ela viu que estava morto, aí ela foi para a porta. Agora ela foi para a porta. Você sabe que na Bíblia, porta é lugar de autoridade. Porque quem está na porta tem a autoridade para dizer quem entra e quem sai. Não é? Então ela se colocou em posição de autoridade. Lá vem Baraque. Ela disse: ei, Baraque. Aqui, ó. Então já a mulher de Heber tomou uma estaca. Versículo 22. E eis que perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem. É o segundo homem que ela está chamando para a tenda dela hoje. Vem ver o que é que eu fiz. Vem mostrar-te aí o homem que procuras. Está na minha tenda.
Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto à estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. O meu general foi morto por uma mulher. Como foi? Tascou-lhe a estaca nele e o martelo. Esse foi o final do exército de Jabim. Agora vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Primeiro, Jael era uma mulher atenta. Era uma mulher atenta, uma mulher que não está atenta, como eu disse, é uma ameba. Mulher tem que estar pronta, olhando tudo, vendo tudo, percebendo tudo. Eu tenho aprendido a ficar atenta cada vez mais na vida. Hoje de manhã cheguei aqui e recebi uma notícia. Olhei para a mulher e disse, não é isso não. Mas eu fiquei de olho. Saí daqui, entrei no banheiro, orei e disse, Senhor, o rosto daquela mulher não sai da minha frente. O Senhor olhou, mandou aquela mulher na minha direção. Fiquei ali sozinha, liguei. A mulher estava certa. Você tem que ficar atenta. Porque Deus está sempre usando as pessoas para falar com você. Deus não fala através dos irmãos, porque os irmãos são santos. Deus fala através dos irmãos, porque Ele escolheu. Não havia nenhum santo, Deus nos escolheu. Temos que ficar atentos. Já era uma mulher atenta. Quantas vezes você vai encontrar mulheres livrando os maridos, porque elas são atentas? Primeira mulher, vou dar uns 2 exemplos, que não pode dar todos. O primeiro, nós já vimos de manhã, foi Débora. Desculpe. Vocês estão mais atentas do que eu. Agora, você veja Zípora, a mulher de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés estava voltando para o Egito para fazer o que Deus mandou, Moisés estava numa estalagem e Deus quis matar Moisés. Presta atenção. Em Êxodo 4, versículo 24, está escrito assim, estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário por causa da circuncisão. Ela era tinhosa. Essa Zípora não era fácil não, mas ela era atenta. Por quê? Zípora não era israelita. Não é? Ela não era israelita. Ela não tinha um hábito da circuncisão. Agora Moisés casa com essa mulher e nasce um filhinho. E tem que ser circuncidado. Ela disse, não, meu filhinho não. Imagina, cortar, derrama sangue do meu filhinho, ainda mais o primeiro. Você já sabe o que é isso, né? Primeiro filho, homem, aquela coisa toda. Vai deixar. A mulher não sabia de nada desse negócio. Ia deixar cortar o prepúcio do filhinho dela. Podia aleijar o garoto. Que negócio é esse? Derrama sangue de criança. Ela disse, não, meu filho não. E sabe o que aconteceu? Moisés fez o que a mulher disse. E ficou o menino sem circuncisão. E Deus está olhando para a cara de Moisés. Moisés já está indo com a família para o Egito para fazer o que Deus mandou. E Moisés não se tocou. Quando chega na estalagem, Deus ia matar Moisés. Quando Zípora viu que Moisés ia morrer, ela pegou uma pedra, cortou o prepúcio do garoto e disse, toma, tu és para mim esposo sanguinário. Aí Deus deixou Moisés. Ela disse, te chamei de sanguinário por causa da circuncisão. Isso é um costume sanguinário, derrama sangue de criança. Ela não entendia, mas ela era uma mulher atenta. Se ela não estivesse atenta,
ao que Deus estava fazendo na vida do marido dela, ela tinha ficado viúva ali. Que é outra? Sara. Sara era uma mulher atenta. No capítulo 18 de Gênesis, você vê que ela estava dentro da tenda dela. E Abraão estava do lado de fora. Quando Abraão começa a ministrar a Deus, ela estava dentro da tenda, mas antena ligada na ministração do marido. Ela estava ligada na ministração do marido. E quando Deus disse para ele, de hoje a 1 ano eu voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá tido um filho, ela lá dentro, a Bíblia diz que ela riu-se no seu interior. E Deus disse para ele, por que Sara se riu? Coitado de Abraão, ele não viu. Ele não sabia de nada. Ele estava do lado de fora, mas Deus perguntou para ele. Sara perguntou, coitado do meu velho, ele não sabe de nada. Lá de dentro ela gritou, não ri não. Mentirosa. Ela foi e tocou no marido dela, coitadinho. Ela disse, ri não, senhor. E Abraão lá no meio dos dois. E Deus disse, é certo que riste sim. Eu vi. Está vendo? Mas ela foi depressa para defender o marido. Uma mulher atenta à administração do marido. Você é atenta à administração do seu marido? Você sabe quanto da Bíblia ele lê por semana? Você sabe quanto de oração? Ai, mas meu marido não ora, a culpa é sua. Ele faz tantas coisas que não gosta. Ele faz porque você gosta, não é? Então, por que você não gosta de orar? Você tem jeitinho, mulher. E o seu jeitinho não foi só para conquistá-lo. Você fez tantos jeitos, tantos remexos e tantas coisas que o homem foi na igreja, casou com você. Ainda prometeu que era para a vida toda. Você não conseguiu isso? Como quem consegue que o homem entregue a vida dele toda, não consegue que ele faça 5 minutos de oração? Me desculpe. Mas aí também é demais. Está querendo que eu acredite nisso? Seu marido não está orando porque você não quer. Irmã, a senhora está sendo dura demais. Estou. Eu fui casada com ímpio. 24 anos e chegava no final da vida dele, ou por medo ou por receio, dizia, vamos orar, e começava, e ele dizia, tinha que se render. Tinha que se render. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Talvez não tenha uma pessoa que tome mais táxi no Rio de Janeiro, sou eu, do que eu. Eu entro num táxi, daqui a pouco eu estou conversando com o motorista. Se ele for crente, se ele não for, tem uma coisa que não tem quem rejeite, é uma oração. Moço, deixa eu orar pela sua vida, pela sua segurança, pela sua família, pelo seu futuro, pelo seu bolso. Mas não espera que ele diga, ora, irmã, não, você vai, Senhor Jesus Cristo. Ele vai ter que ouvir, porque eu estou pagando a corrida. Quando você for orar com uma pessoa, não peça licença. Comece a orar. Quando seu marido vai sair de casa de manhã, benzinho, Senhor Deus, abençoa o meu marido. Abençoa, livra-o de todo mal. Vai adiante dele, Senhor, endireita os caminhos tortuosos. Abençoa este homem, Senhor, o pai dos meus filhos, ou o futuro pai, não sei. O Senhor abençoa. Em nome de Jesus, amém. Vai, meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Lá vem você. No segundo dia, até depois de 1 mês, ele não diz mais, lá vem você. Aí você vai aumentando a oração. Vai aumentando, mas não faz aquela oração longa da primeira vez que ímpio não gosta. Você vê, eu estou pregando para vocês. Mas nem todo mundo está no mesmo nível de maturidade espiritual. Tem gente que pode nunca ter entregue o coração a Jesus. Por isso eu não fico dizendo capítulo tal, versículo tal, Isaías tal. Não digo por quê. Isso enche a paciência de quem não está
acostumado. Quando eu digo o versículo, alguém procura assim, eu digo, porque eu sei que tem gente que vai procurar a Bíblia toda até encontrar. O que eu estou dizendo é que você precisa começar a fazer alguma coisa e estar atenta à vida espiritual do seu marido. Vai ver que é só por isso que Deus botou esse homem na sua vida. Você tem que começar. Tem uma coisa que eu fazia no Morro Dona Marta, eu tinha um apelido de macumbeira evangélica. Eu subia vou recomeçar tudo de novo, você pode ter certeza, minha irmã. Eu lhe prometo. Descia com a mão para cima, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, esta favela vai anunciar a tua glória, Pai, em voz alta. E os bandidos atrás. Eu era escoltada por AR-15, tudo pronto para explodir. Minha cabeça, até hoje estou aqui. Proclamava, ainda orava por eles. Estou 25 anos lá. Você ora em voz alta na sua casa? Meu irmão, vou lhe dizer, da porta para dentro é você. E a Bíblia diz isso? Diz. Que da porta da sua casa para dentro o negócio é com você. Quer que eu lhe prove isso? Sabe quem disse isso? O Senhor Jesus. Da porta para dentro é você. Sabe lá no capítulo 15 de Lucas, que é o capítulo das coisas perdidas e restauradas? Jesus conta 3 parábolas. E parábola era a história que Jesus inventava na hora para poder ensinar. Primeira parábola ele conta. Ele fala sobre perda e restauração de vida. Quando ele fala da ovelha perdida, ele põe um pastor, homem. Segunda parábola, perda e restauração de relacionamento. Ele põe um pai com um filho, o filho pródigo, homem. Mas quando ele vai falar de perda e restauração de valores, ele põe uma casa, ele põe uma mulher. Dentro da casa tinha uma mulher bacana, uma dona de casa supimpa, uma mulher atenta, que estabeleceu 10 valores para a casa dela. 10 valores. 10 dracma. Dracma é dinheiro, dinheiro é valor. Mas a mulher era atenta. Mas um dia ela tripudiou. A atenção dela não foi 100%. Quando ela vai conferir, faltava uma dracma. Um valor tinha se dissipado. A mulher nos chamou, marido, olha o que aconteceu comigo. Não, dentro da porta para dentro é comigo. Fechou as portas, pegou uma candeia, uma vassoura e não era para voar, não. Isso é comigo. A Bíblia diz que ela procurou diligentemente até encontrar. E quando ela encontrou, aí tudo bem, foi reunir as amigas para se gabar e contar o testemunho dela. O que eu quero dizer é que essa mulher não saiu para procurar a dracma lá fora. Se estava dentro da casa dela, foi perdido dentro da casa dela, é da conta dela. Quantos valores que você estabeleceu têm sido perdidos dentro da sua casa? O valor do respeito, da honra, da verdade, da integridade, da pureza, têm sido perdidos dentro da sua casa. É com você, minha irmã. É com você. Porque o meu marido tem nada a ver. É com você. Foi Jesus que disse, e Jesus não erra. Eu também sou mulher. Eu também sou mulher. É conosco. Jael, enquanto o Císera estava lá fora, ela não podia fazer nada. Ela disse, vem só para dentro da minha tenda, vem. Você vai ver.
entra, Senhor, dentro da minha tenda. E ele entrou. Aí dentro da tenda era com ela, a autoridade era dela. Cobriu o homem, você sabe que mulher tem mania de cuidar. Então imagina a cara de Jael com aquela coberta. E o pretenso, o futuro defunto, achando, estou sendo recebido com todo carinho. Jogou em cima dele, olha, dá-me de beber água, estou com sede. Ela disse, sim, senhor. Abriu o odre, toma. Bebeu, cobriu, olha, fica na porta. Se alguém perguntar se tem alguém aqui, diz que não. Sim, senhor. Cobriu o homem, quando começou a roncar, ela disse, agora, está na hora. Ela era uma mulher atenta, ela estava esperando a hora em que ela pudesse fazer alguma coisa com aquele homem. Porque aquele homem estava arruinando com a vida de Israel há 20 anos. Aquela mulher não aguentava mais ver o que Jabim estava fazendo com o povo de Israel. E ela sozinha não podia fazer nada. Ela não tinha um exército. Ele tinha 900 carros de ferro. Ele tinha cavalos para puxar seus carros de ferro. Ele era temido. Quem era ela? A mulher do queneu. Mas só sabe Deus o quanto o coração dessa mulher clamava a Deus. Pedindo a Deus uma oportunidade para libertar o seu povo. Pedindo a Deus um momento em que o povo de Israel pudesse clamar e ser respondido. O coração dela clamava a Deus e Deus responde ao anseio do seu coração. Aquilo que está no seu coração, Deus visita. Não deixe que a sua mente venha a rejeitar os sonhos que estão dentro do seu coração. Até o dia que ela soube da guerra e ela ficou atenta, talvez temerosa. Jabim com Sísera vão acabar com Israel. Mas se for Deus que mandou, foi Deus que mandou. E assim eles vão. E quando ela ouviu, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha nada. Mas a mulher estava atenta. Atenta aos barulhos, atenta aos ruídos, atenta aos gritos do povo, atenta a tudo. Ela percebeu que alguma coisa estranha estava acontecendo. Ela percebeu, agitou-se no coração, clamando a Deus o tempo todo, porque você sabe que mulher, quando começa a falar, nunca mais acaba. Foi quando ela viu Sísera correndo. Vem, meu senhor, entra na minha tenda. Entra na minha tenda. Foi quando ele entrou. Enquanto ele não tinha entrado na tenda dela, ele estava vivo. Entrou para morrer. Nós vemos tantos males aí fora. Nós vemos as pessoas na impureza, na imoralidade. Agora virou a época das mulheres arranjarem namorado. Agora virou a época em que não existe mais respeito. Os valores todos estão decadentes. E quantas vezes os pais se curvam e dizem, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço, irmã? Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que esperar. Quem é a mãe dentro da casa? Entrou na sua casa é com você. Conheço uma mulher que me disse, eu vou comprar maconha para o meu filho, porque eu prefiro me expor aos bandidos do que deixar meu filhinho se expor. Eu olhei para a cara dela. A senhora não acha que estou certo? Eu digo, minha filha, não me pergunte o que eu acho. Não me pergunte que você não vai gostar da minha resposta. Porque você fornece não apenas o dinheiro, mas a maconha. Você está fornecendo tudo. Será que é para isso que Deus botou um filho no seu ventre?
que a senhora faria no meu lugar? Eu disse, ele nem estava pedindo maconha para mim. Porque ele ia aprender desde cedo que respeito é bom e eu gosto. Que história é essa? Agora vai comprar maconha para o filho, daqui a pouco dá uma arma para o filho. O que é isso? A mulher, ela tem autoridade dentro da sua casa. Quantos males estão lá fora? Mas no momento em que entra na sua casa é com você. Quem sabe? Você sabe esse mal que entrou na casa de Jael? Esse mal assassino chamado Císera? Esse mal que arrebenta com o povo de Deus? Esse mal que causa medo ao povo de Deus? Ele entrou na casa de Jael e botou Jael na porta para mentir. Eu tenho visto muito isso acontecer. Eu tenho visto Císeras hoje, botando mãe crente na porta para mentir e dizer não tem nenhum mal dentro da minha casa. Quando diz assim, cadê seu filho? Ah, está em casa, passou a noite estudando para o vestibular. Estava na boate. E ela está na porta da casa mentindo. Mente. É o pecado do filho dizendo para a mãe mentir a seu respeito. E ela mente. Enquanto isso, ela chora e diz para Deus, Deus, salva o meu filho. Deus está dizendo para ela, como meu filho? Meu papel já foi feito, agora faça o seu. Botei no seu ventre, você sabe que você não fez nada. E nem seu marido sabia fazer um filho. Eu fiz o filho aí dentro, agora dei para você criar. E você ainda quer que eu eduque? E você faz o quê? Então você não precisa, vou lhe levar. Não preciso de você. Estão mentindo a respeito dos filhos. Por quê? Porque tem vergonha de dizer que eles estão perdidos. Porque o mal as obriga a mentir. Em vez de abrir a boca, clamar a Deus e ao povo e pedir oração, e botar o joelho no chão, e clamar a Deus por aquele filho, não quer restaurar os valores, prefere mentir. É isso que Císera fez na casa de Jael. E Jael tomou uma posição. Jael disse, hoje o mal entrou na minha tenda, mas daqui ele não vai sair vivo. Na tenda de ninguém mais ele vai entrar. Vou matar. Tirou uma estaca da tenda. Significa, minha casa não ficará levantada para acoitar o inimigo. E com a estaca da tenda onde ele entrou, ela o matou e mostrou. Acabei. Nós precisamos saber que o mal que está dentro da nossa casa é conosco. Mas, irmã, como é que eu faço? Que eu já estraguei tudo na minha casa. Se você crê no poder de Deus, se você crê que Deus nunca desiste daquilo que Ele pretende fazer, se você crê no amor de Deus, aprenda uma coisa que Deus mandou a gente anunciar. Deus mandou anunciar a boa nova. Boa nova. Você sabe o que é uma boa nova? É uma notícia muito boa. É um furo de reportagem, assim. O Brasil todo se curvou ao Rei Jesus. E não temos mais madroeira nem padroeiro. Jesus é o Senhor do Brasil. A dívida do Brasil está toda perdoada. E coisa boa. Isso é uma notícia nova, é um furo de reportagem. Sabe os anjos? Os anjos, quando Jesus Cristo nasceu, os anjos estavam loucos para anunciar uma boa nova, não tinha quem. Mas tinha uns pastores assim, meia-noite, no frio, né? Só pastor mesmo, é um povo esquisito.
Aí os anjos acharam que aqueles pastores foram lá e disseram: ei, nós temos boa nova. E os pastores o quê? E os anjos: esta noite, na cidade de Belém, nasceu o Salvador. Puxa vida, os pastores foram mais animados. Não é não? E os anjos foram mais convincentes. Eles foram. Sabe o que Jesus disse? Para nós anunciarmos a boa nova da salvação. Nós estávamos, a Bíblia diz, todos mortos nos nossos pecados e delitos. Deixa eu contar para vocês uma história. Uma vez tinha, lá no cemitério do Catumbi, no Rio, tinha um velório. 2h da manhã teve uma briga lá na favela do Catumbi e uma bala entrou no caixão do defunto. Varou o caixão e se instalou no estômago do defunto. Essa é a única bala perdida que eu conheço. Porque não prestou para nada. Vai matar quem já está morto. Então, se nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Jesus vinha aqui para quê? Para matar todo mundo? Para condenar todo mundo? Para perder todo mundo? Estava tudo morto, tudo perdido. Então, ele fez uma missão que não adiantou nada. Se nós estávamos mortos, ele fez diferença vindo para nos ressuscitar. Se nós estávamos perdidos, ele fez a diferença vindo para nos salvar. Não é? Então ele veio fazer alguma coisa que só ele podia fazer. Mas desde que houve o pecado no Éden, Deus planejou um caminho para nos perdoar. Você pode ter certeza de que tudo que Deus fez, Ele fez para nos perdoar. Em Cristo, Ele entregou seu próprio Filho para poder nos perdoar. E você acha que você estragou a educação dos seus filhos, que você não tomou conta, que você não orou, e você acha que Deus não vai lhe perdoar, vai restaurar a sua casa, vai trazer vida nova, vai fazer uma bênção, mas Ele quer fazer através de você. Você é a mulher da casa, você é a mãe, você pariu, mas você tem que fazer com Ele. Quanto mais você estiver de mãos dadas com Ele, a força dEle vem para você, o poder dEle vem para você, o discernimento dEle vem para você, o brilho dEle vem para você, tudo vem para você. É preciso que você saiba que Deus está mais interessado do que você. Ele está mais interessado nos seus filhos do que você. Ele está mais interessado na sua família do que você. Então, quantos males já entraram na sua casa? Às vezes o mal está escondido lá dentro através de revistas pornográficas. Às vezes está escondido através de sites de violência, sites de pornografia, sites de doutrina errada. Hoje em dia é muito fácil você encontrar pessoas com doutrina errada dentro da sua casa. Filhos que contestam o que você diz e que acham que você pode acreditar nessas coisinhas de Jesus porque você não estudou o tanto que eles estudam. E eles tranquilamente admiram muito mais o professor que tem a falácia boa do que você, que só fala em Jesus Cristo. Muito mais fácil. Porque você tem falado muito e agido pouco. Antes de você ficar falando de Deus para o seu marido, comece a conversar mais do seu marido para Deus. Comece a falar mais do seu marido para Deus. Antes de você anunciar para uma pessoa, fala daquela pessoa para Deus. Jael entrou numa batalha espiritual contra aquilo que vinha machucando o seu coração há muito tempo.
Eu imagino com que gana essa mulher foi em cima de Císera, porque ela já estava sofrendo muito tempo. Minha irmã, o que é que tem machucado o seu coração? Qual é o sonho da sua vida? Saiba que esse sonho não é seu, esse sonho é de Deus em você. E quando Deus quer fazer uma coisa, Ele vai agir através de você. Você acha que Deus não podia ter salvado Israel sem usar Esther? Podia, mas Ele usou Esther. Você acha que Deus não podia ter dado cabo de Císera sem Jael? Podia, mas escolheu Jael. Deus deu cabo sozinho do exército todinho. Tem horas que Deus diz, não quero ninguém, vá só eu. Eu estava estudando outro dia sobre Gog, da terra de Magog, e sobre essa grande batalha que vai ter, e eu vi a Rússia chefiando essa invasão, todas as nações árabes e Turquia e curdos e tudo mais, contra Israel. E vendo o que Deus vai fazer, eles vão invadir Israel para arrebentar. Porque a Rússia tem o poderio e os árabes têm o dinheiro. Quando chegar todo mundo lá, Israel não vai ter que levantar uma unha. Que Deus, Jeová Tsebaote, o Senhor dos Exércitos, vai entrar com tudo. E Ele chove granizo, e Ele chove pedra de granizo, e Ele manda um brigar, matar o outro. Vai fazer uma festa e fica só olhando. A Bíblia diz que vão ser 7 anos que Israel vai viver dos despojos dele. Israel não vai ter que levantar uma mão. Você lembra da batalha de Gideão? Lembra de tantas outras batalhas que os homens não tiveram que fazer nada? Então, às vezes, Deus não quer ninguém, mas na sua casa, Ele não vai anular você. Se você se unir a Deus, e com Ele você for uma só vontade, uma só força, um só sonho, Deus vai fazer uma obra tão grande na sua casa, que você mesma vai se assustar, porque Ele vai fazer. Ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para te provar que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. É lógico que nós já cometemos muitos erros. Não oramos o suficiente, não ensinamos o suficiente. Mas Deus só está querendo que você olhe para Ele. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos, ó Pai. Como os olhos do servo estão fitos na mão do seu Senhor, e os olhos da serva estão fitos nas mãos da tua senhora, assim os nossos olhos estão fitos em ti, até que tu te compadeças de mim. A Bíblia diz, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu coloquei guardas, que não se cansam de vigiar nem de dia nem de noite. O vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e coloque por objeto de louvor na terra. Minhas irmãs, meus irmãos, não sei quantos homens tem aqui fora Jesus Cristo, Deus está esperando, não é pelas suas palavras bonitas, Deus não está esperando pela sua cultura, Deus está esperando pela sua determinação de olhar para Ele e dizer, Senhor, sem ti nada eu posso fazer. Mas se tu me colocaste neste lugar, fortalece-me para que eu possa fazer só a tua palavra. Nessa caminhada você vai errar muitas vezes, mas nunca tenha vergonha de parar e dizer, Senhor, fiz tudo errado, joguei tudo fora, estraguei tudo, vou começar tudo de novo.
porque Deus é o Deus da segunda chance. Ele nunca despreza os seus. Quando você olha para Deus, o seu olhar em Deus vai fazer com que tudo que Ele tem para você seja revelado no seu coração. E você então começa a ver, mal que entrou na sua casa, acabe com ele. Você não precisa se levantar hoje, vamos pegar todas as revistas imorais que tem dentro de casa e jogar fora. Porque elas são do seu filho, elas são do seu marido. Então você tem que orar, você tem que jejuar. Existem coisas que precisam ser feitas com seriedade. Você tem que fazer vigília. Até o dia que Deus lhe fortalecer, para você chamar seu filho e dizer: meu filho, eu quero que você me dê um presente. Mas é um presente que vai lhe custar muito caro. Mas eu sei que você pode me dar. O que é? Diga para ele: meu filho, eu tenho pavor de morar dentro de uma casa onde existem revistas imorais. Isso eu queria você pedir. Tire isso tudo aqui. Porque eu não posso morar em paz há muito tempo, eu não tenho alegria dentro da minha casa. Eu estou lhe pedindo isso, eu sou sua mãe. Leve isso a sério. Uma vez que você falou, você tem que levar a sério. Eu conheço uma mãe que não podia entrar no quarto do filho porque era uma desordem, uma verdadeira favela. E ele dizia: o quarto é meu. O quarto é meu. Um dia ela falou comigo chorando, ela disse: eu tenho vergonha. Eu disse: minha filha, para começar, a casa é de quem? A casa é minha irmã, então o quarto não é dele. O quarto é da casa e a casa é sua. Então você tem que dizer para ele que o quarto tem que estar aberto e que a faxineira, quando vem, tem que fazer faxina no quarto. E que você quer o quarto aberto. Irmã, ele vai ficar bravo, está com medo do seu filho, né? Enquanto você fica com medo dele, ele vai herdando a maldição. A maldição não vem para você, vem para ele. Porque a maldição vem pela desobediência. É ele que está desobedecendo. Então você está levando seu filho para a maldição. Um dia ela apareceu comigo e falou. Eu orei com ela 14 dias. Ela falou com ele. Ele disse: tudo bem, a senhora deixa só eu dar uma arrumada antes da faxineira vir? Ela disse: tudo bem. Ele ficou um dia em casa, arrumou tudo e tudo mais. E passou a deixar a porta aberta. E nós continuamos orando por esse menino. Porque ele era aparente. Quando eu orava por aquele menino, eu sentia uma paz e uma alegria muito grande no meu coração. Eu disse para ela: esse menino é bom. Esse é um menino bom. Tem promessa na vida dele, porque eu sinto muita alegria. Quando oro, eu vou dizer o nome dele, que eu sei que pelo Robinson. Eu disse: esse menino tem promessa de Deus na vida dele. Se ele ouvir isso daqui, ele vai gostar. Robinson é um menino que tem futuro. Quando foi um dia, ele apareceu na minha reunião de oração. E eu não o conhecia. E ele chegou depois dela e ela não sabia que ele ia. Quando ela viu, ela só fez assim para mim: irmã, meu filho está aí. Eu disse: mas que coisa boa. Eu disse: Robinson, até que enfim, hein, menino? Eu já chamei tanto por você aqui. Eu já cantei o seu nome aqui. E agora você veio, mas está faltando uma coisa. E o que foi? Me dá um abraço. E tudo. Aí abracei, beijei. Com prazer. O menino. Você sabe o que ele faz hoje? Ele está em Cabo Verde, missionário. Missionário. A mãe não tinha coragem de falar com o filho. A mãe não tem coragem de chamar o filho e conversar com ele. Você conversa com tantas pessoas. Você não tem coragem de chamar o seu filho e conversar com ele? Não tem coragem? Tem que ter coragem.
Vem cá, meu filho. Você é meu filho. Isso daí é uma verdade que ninguém vai mudar. E nós precisamos viver em paz. Pode ser que você não tenha dado princípios cristãos para eles. Não tem problema, um dia tudo pode começar. Tem gente que começou num lar evangélico e hoje em dia se separou de Deus. Então é preciso que você tenha disposição. Como Jael, você precisa ser uma mulher atenta a tudo que acontece dentro da sua casa. Você precisa estar atenta e vendo a sua responsabilidade para tudo que acontece. A sua responsabilidade. Cuidado, porque às vezes você pensa que seus filhos são muito ingênuos, não são. Essa semana eu fui buscar meus netos na escola, os 3, um tem 9, uma tem 7, outra tem 4. Você precisa ver a cantada que eles me deram. A de 4 anos me deu uma cantada que se eu não sou mais viva do que ela, eu caía, de 4. Mentiu. É pabu. Mas toda segunda-feira, quando o papai vem nos buscar, ele nos leva no McDonald's. Eu disse para ela, minha filha, seu pai pode levar porque eu não ensinei isso para ele, não. Você não vai comer junk food. Eu fiz sopa de legumes, você vai para casa para comer. Que eu não vou parar a levar você em McDonald's. Além de ser muito caro, você precisa de comida boa. Mas o papai leva, eu disse, mas eu não sou seu pai. Depois eu pensei, essa menina está de enrolação. Deixei, quando foi no outro dia, falei com a mãe dela. Eu disse, o Glenn não faz isso com elas, não. Dona Edmeia é pior que faz. Quer dizer, tirou minha moral. Mas entregou o pai para mim. Entregou. Quer dizer, está errado, mas ele faz. E se ele faz, você também que vai fazer, porque ele é meu pai. Criança, você imagine o que é que seu filho adulto pode fazer para lhe enrolar. Mais uma vez, olhando o caso de Jael, aprendemos que precisamos ser atentas para a hora certa. Se Jael não fizesse isso aquela hora, talvez ela não tivesse mais outra oportunidade. É preciso que você esteja atenta às batalhas do povo de Deus, que você esteja atenta e saiba da sua responsabilidade do que se passa da sua porta para dentro. O que se passa da porta para dentro é responsabilidade sua, minha irmã. Você é a dona da casa. Os valores que você impôs dentro da sua casa são valores que têm que permanecer. Você é responsável pela sua família. A sua casa vai ter que parecer com você. Quando olharem para os seus filhos, vão saber como você é. Maridos, você sabe que mulher é mãe. Ela nasceu para ser mãe, ainda que ela nunca tenha parido. Deus deu a ela útero, ovários, trompas, e Deus deu a ela dois seios. É tão engraçado, a gente às vezes não presta atenção, que quando você vai, os seios vão antes do seu nariz. Porque o seio está mais na frente do que o seu nariz, mais na frente do que os olhos. Tem umas que o seio vai mais na frente. Esses seios fazem de você um ser feminino, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Você vê que qualquer homem lá, coitados, na confusão deles, quando querem parecer mulher, eles botam peito. Porque o peito define, eu sou mulher. Então, para ter a aparência de mulher, bota os seios. Esse seio serve para quê? Para que o seu sangue se transforme em leite. Na realidade, são 2 mamadeiras. E mamadeira é para quê? Para amamentar. Então, mulher tem 2 mamadeiras naturais para amamentar. Amamentar significa carregar nos braços. Significa transmitir o calor. Significa receber o calor. Significa ser sugada para alimento.
Quando você amamenta, significa que você está entregando, você está alimentando alguém com o leite que já foi seu sangue. Você se entrega através daquele alimento. Isso é ser mulher. E toda mulher, ela tem essas duas mamadeiras. Ela não é apenas esposa, ela vai ser mãe. Existe uma mãe plantada em algum lugar que Deus plantou em nós. Quando você encontra lá o seu futuro marido, você começa a se apegar a ele. Primeira coisa que você começa a ter é um pouco de cuidado com ele, não é? Ele chega perto de você, você já olhou, você já viu se o colarinho da camisa está bem dobradinho, se os botões estão bem coisa, você olha o sapato, você vê se combina com, se a meia está combinando com a camisa. Tem aqueles negócios direitinhos que a gente procura ver até o dia que você consegue entrar na casa dele. Aí você já quer ver como é o guarda-roupa dele. Você começa a se meter. É horrível para a mãe dele. Eu me lembro, quando meu filho chegou lá com a blusa toda lisa, eu disse, que isso? Foi a Lindinha que me deu. Mas por que você está com essa camisa assim, toda azul? Mas foi a Lindinha que me deu. Ela estava lá na sala, eu disse, por que você deu essa camisa para ele? Ela disse, ele só tem camisa listada. Eu fui lá no guarda-roupa dele. Só tinha camisa listada. Eu que comprava nunca tinha percebido. Eu olhei para ela, olhei para ele. Ele estava assim como quem diz, vai ter problema. Eu disse, olha, realmente ele só tem camisa listada. As únicas brancas eram da faculdade. Você está se metendo na vida dele. Você está se metendo no modo dele se vestir. Isso ainda não tinha que ser da sua conta, não. Porque a mãe sou eu. Eu pari, ele ainda não casou. Mas vou lhe dizer uma coisa. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu quero lhe dizer que tudo que você fizer com meu filho, você vai ter um filho, que ele vai casar com uma mulher que vai fazer tudo com você. Portanto, trate bem do meu filho, para que venha uma mulher na vida do seu filho e trate bem o seu filho. Ela virou para mim, magricela. Ela não é muito alta não, magricela. Virou para mim, empinou e disse assim, eu topo. Ela é valente. Eu topo. E está lá até hoje. Sabe por quê? O grande problema de nós que somos... Quantas sogras tem aqui? Não tente competir com a nora. Não tente porque é ruim. Tem duas mulheres na vida do seu filho. É a mãe e a esposa. Chega uma época na vida dele que ele precisa de uma esposa. Então você tem que passar a chuteira. Só que a sua nora, ela não sabe amar só como esposa. Porque nela existe todo um mecanismo maternal que já existe desde que ela nasceu. Você já viu uma menina segurando a boneca? Menino não segura daquele jeito, menino pega pela perna assim. Então a menina já nasceu com toda essa tendência. Então a mulher não sabe amar o noivo, o marido, só como marido. Ela recebe como filho. Ela quer cuidar. É meu. Eu quero cuidar. Vai vestir como eu gosto. Vai botar a roupinha que eu gosto. Vai botar o perfume que eu gosto. Vai botar o cabelinho que eu gosto.
E a mãe dele, se não souber olhar para isso e se divertir, vai sofrer. Vai sofrer. Hoje eu fiquei de manhã uns 15 minutos conversando com a minha nora, ela rindo do meu filho. Rindo das coisas que ele faz. Eu disse, minha filha, ele está com medo de você. Porque ele é assim mesmo. Eu sei que ela ria. Olha o que o Lindinho fez. E ela vai me dizendo e ela se diverte. Tem uma coisa muito boa entre eles. É que ele faz ela rir. Ele tem senso de humor. É tão bom o humor no convívio, você viver com uma pessoa que lhe faz rir. Não é? É tão bom isso. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte. Nenhuma mulher sabe amar apenas como esposa. Ela é um pouco mãe, não apenas dos filhos dela, mas do marido dela. Então, o que nós temos que fazer como sogras, preste atenção, é aproveitar a deixa. Já que ela está querendo ser mãe do meu filho, eu entro para ela ser minha mãe também. E deixe ela me dar ordens. Acabou. Eu pego a carona dele e você não sabe a vantagem que eu tenho levado. Só que eu fiz uma pregação outro dia só para sogras. E ela pegou o CD e disse para mim aqui, ó. Você tem que saber que seu filho está casado. Que bênção. Que maravilha. É seu filho estar casado com uma moça de Deus. Se ela ainda não for de Deus, mais joelho no chão, mais jejum, mais oração, mais amor, mais atenção. Cuide mais dela. Mas eu vou virar capacho, vire. Mas eu vou virar empregada da minha nora, vire. Se vire, deixe ela para o jantar. Porque você faz tudo por ela hoje, você ganha ela para Jesus depois, você está numa boa. Porque a melhor coisa do mundo é você ver seu filho com uma mulher de Deus, com filhos que vão servir a Deus. E para isso, qualquer preço é barato para você pagar. Case com a mulher que sabe lutar pelo lar dela. Case com a mulher que sabe batalhar para acabar com o inimigo que entrou na casa dela. Case com uma mulher que não tem tolerância pelo mal dentro da casa dela. O mal entrou, se acaba. Ela não dá boas-vindas para o maligno. Ela não dá água. Ele entra, vai ter que sair. Jael é cantada no Cântico de Débora, no versículo 24, do capítulo 5. Ela é cantada, bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Bendita seja sobre todas as beduínas. Jael, por quê? Porque o mal entrou na casa dela e ela acabou com ele. Que você seja assim. Não permita, não aceite, não compactue, não faça pacto nenhum com o mal que está dentro da sua casa. Já entrou, vai ter que sair. Vai ter que sair. Porque aquele lar, da porta para dentro, está na responsabilidade das suas mãos. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Nós podemos só orar por você, minha linda? Glória, que nós temos visitantes que não vão voltar. Antes de vocês orarem por mim, posso orar por todo mundo? Claro. Então, eu quero orar por todo mundo.
Senhor Deus nosso Pai, como é bom, Senhor, sabermos que há dentro de nós um Espírito que nos dá essa liberdade de te chamar de Pai. Nós sabemos, ó Pai, que Tu nos trouxeste de muito longe, Tu nos trouxeste de toda a eternidade, Tu nos teceste no ventre de mulheres aqui nessa terra. Muitas dessas mulheres já não estão mais aqui. Tu já as recolheste. Mas, Senhor, te agradecemos porque o Senhor as usou para nos trazer ao mundo. Te agradecemos porque Tu nos conduziste para o Teu Filho. Tu nos transportaste do império das trevas. Tu colocaste em nós uma nova natureza. Mas Tu nos fizeste mulheres. Mulheres em cujos ventres Tu desejavas plantar outras vidas, que iriam sair para se multiplicar para a Sua glória. Pai querido, é tão difícil saber que o Senhor nos colocou no mundo que jaz no maligno. A Tua palavra diz que nós sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteirinho jaz no maligno. Mas neste momento nós proclamamos a Tua soberania sobre as nossas vidas. E nós queremos render conscientemente a nossa casa a Ti, Senhor. Queremos dizer que Tu és bendito. Queremos dizer que nós damos água a Ti dentro da nossa casa. Entregamos a nossa vida. Entregamos o fruto do nosso ventre. Entregamos os nossos maridos. Entregamos o nosso futuro. Te pedimos, ó Pai, que Tu sejas glorificado na nossa vida. Pai querido, estende a Tua mão sobre nós. Toma-nos nos Teus braços eternos. Faz vigorar sobre nós o olhar do Teu Espírito. Faz com que nós possamos todos sermos batizados numa unção nova de alegria, de saúde. Tu és o único Deus que responde com fogo. Portanto, vem, que essa espada de fogo que está na Tua presença e entra em cada uma de nós. E que este fogo vá queimando todo o princípio de enfermidade. E se existe algum espírito causador de enfermidade aqui, que bata em retirada pelo poder do nome do Senhor. E que o Senhor Jesus Cristo vá desobstruindo todas as passagens e abrindo todos os canais e fazendo vigorar sobre nós a bênção de Jeová Rafá. Pai querido, queremos Te pedir pelos maridos, que eles sejam homens verdadeiramente fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Faz com que nós sejamos esposas nas quais eles possam ler a Bíblia. Porque muitos deles não verão outra Bíblia que não seja a nossa vida. E que eles sejam atraídos para o Senhor através de nós. Como toda mulher atenta, que nós estejamos atentas à nossa casa, aos nossos filhos, ao nosso marido, à nossa igreja, à nossa cidade, ó Pai. Neste momento de tantas dificuldades na nossa nação, levanta, Senhor, a Tua mão e desdobra o Teu braço sobre o Brasil. Faz com que a nossa nação Te conheça. Opera um milagre que só o Senhor pode operar. E faz com que todos nós, com o rosto descoberto, possamos contemplar a Tua presença na nossa nação. Pai querido, faz uma obra na vida da nossa presidente. Não sabemos qual é a obra, mas Tu sabes. Ela está sozinha. Ela não sabe que está sozinha. Pai querido, em nome de Jesus, Tu a formaste. Tu possibilitaste a ela estar no governo. Pai querido, tem misericórdia daquela vida tão sozinha.
daquela vida que te rejeita, porque não sabe o que está rejeitando. Nós te pedimos por ela, nós te pedimos pelas pessoas que estão ao redor dela. Dá, Senhor, uma direção. Abre um sol que brilha mais sobre o Brasil. Faz com que todos nós possamos crer no sol da justiça que brilha sobre nós. E em nome de Jesus Cristo, que um dia o Brasil possa se curvar ao teu senhorio. Nós te agradecemos, te entronizando nas nossas casas, pedindo pelos nossos líderes aqui da igreja, que o Senhor os fortaleça cada vez mais. E que assim todos nós possamos estar cobertos da tua glória. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos sair agora para o nosso cafezinho que nós tínhamos prometido a vocês.